aí, Luiz Eduardo, começa por você se apresentando, para Eu- todo mundo saber quem é você, inclusive os participantes do programa. Olha, eu É vou dizer que verdade, é verdade. nem eu sei exatamente qual é o meu nome, né? Porque é uma loucura, né? Eu sou Luiz Eduardo. é, para a minha família, minha mãe me chama de Eduardo, porque meus irmãos também são Luiz. E aí, sabe aquela coisa de brasileiro, né? Que bota os nomes compostos e fica tentando repetir. Mas o pessoal me chama de Jason, por longas histórias da minha adolescência que acabaram pegando. E aí um monte de amigos me chamam de Jason, todas as pessoas de trabalho me chamam de Jason desde sempre, né? E aí, vindo morar no Canadá, né? Que eu vim há uns 7 anos, com a minha filharada. O Jason é mais fácil dos canadenses falarem, então também uso Jason por aqui. Sou um cinquentão, né? Tenho uma pessoa, aparência jovial, mas sou velho, né? A minha cabeleira já não é mais aquela. Sou um líder de tecnologia e construtor de coisas feitas com imaginação e bits e bytes, né? De softwares e processos e coisas assim, né? Mas também enveredo em absolutamente todas as outras coisas do mundo. Sou amante do conhecimento, gosto de saber tudo, né? E aí isso me ancora lá na filosofia, que é, né, o lugar para onde todos os conhecimentos vão no fim, né? Já falei que tenho 5 filhos, né? Todos eles maravilhosos, todos eles garantindo aí uma dor de cabeça constante em múltiplos ângulos aí para minha cabeça. Sou bem-humorado, uma pessoa que gosta de fazer piada. Eu sou uma pessoa super preocupada com tudo, então sempre aquela coisa de girar todos os pratos, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Esse negócio já me deixa, já ajuda sempre, né? Todas as coisas sempre ajudando a não ter cabelo. Ai, olha, já viu aí que a gente chegou chegando, hein? Na segunda temporada, Luiz Eduardo, vulgo Jason, já começa a dar notícias de quem ele é, o que ele faz, como ele não é e o que ele não faz. Eu te conheço, agora vamos ver quem é que dá rodada aqui tem esse autoconhecimento tão comprido como Luiz Eduardo barra Jason. Nome- Meu nome é Michel da Silva Farias. Carrego o nome da dona Edmeia e do Miguel Farias. E hoje estou com 43 anos, daqui a pouco também faço 44. No, assim, graças a Deus, muito bem vivido, com muitas experiências. Nasci num bairro chamado Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E tive uma infância muito legal mesmo, mas com alguma dificuldade financeira. Eu sou daquela geração que morava com os avós e no final de semana ia a familiarada toda para casa dos avós e a gente se juntava com os primos e ali saía briga, fofoca, confusão, brincadeira, todo mundo comia no mesmo tacho e era muito legal mesmo. E aí com os meus 14 anos eu já tinha uma maturidade de começar a pensar na minha vida pessoal. Tanto que, gente, eu nunca falei isso para ninguém, mas quero avisar, trazer uma reflexão para os jovens que assistem a gente. Eu era tão independente que eu fugi de casa 2 vezes. E a minha mãe ficou desesperada me procurando. Isso já era o sexto sentido querendo ser independente. E pronto, e tive essas experiências. Estudei em escola privadas, com muito sacrifício, né? Os meus pais sempre tiveram aí muito sacrifício para poder manter a gente. E com os meus 18 para 19 anos, por aí, resolvi ir morar numa comunidade chamada Rio das Pedras, em Jacarepaguá, e onde que se desenvolveu a minha vida pessoal. E ali trabalhei em várias coisas, com muito sacrifício. Fiz a minha faculdade, hoje eu sou formado em pedagogia. Fiz uma extensão em educação musical. Vivi 11 anos do magistério, dando aula na educação infantil. E depois comecei a trabalhar com a música na educação. E foi
top, foi onde que eu me descobri como músico realmente. Sempre fui músico amador. Uma outra coisa importante também que eu quero deixar agora para os pais é trazer um incentivo da arte. Não só da música, mas a arte em si. A arte e esporte como se fosse uma obrigação, tá, gente? Que é um lazer. Depois a própria criança e o adolescente vai ver como isso é bom. Eu lembro, eu tenho um irmão de 40, não vou falar a idade dele, tá? É um pouquinho mais velho. E a gente era muito tímido, sabe? E o meu irmão costuma falar que quando ele sabia tocar músicas do Legião Urbana, que na época era muito famosas e tal, e isso interligava ele com os amigos. Então ele começou a se tornar o aluno mais tímido, mais popular. Ou seja, ele não conseguia interligar com as pessoas porque ele não conseguia conversar, mas através das músicas que ele tocava no recreio, no intervalo, as pessoas vinham até ele. Então, a música também transformou a minha vida, me deu essa oportunidade de conhecer pessoas. Com 40 anos eu resolvi migrar, resolvi conhecer um novo país. Hoje eu moro na Europa. Tô brincando, gente. Hoje eu moro em Portugal, já tem 3 anos. E aqui em Portugal, como o Jason falou, né? Eu me redescobri, estou me reinventando, né? Tinha uma vida confortável no Brasil, tipo, já tinha já uma caminhada, uma experiência, e resolvi deletar, né, a minha vida do Brasil e recomeçar uma nova vida como imigrante num país que teoricamente tinha que ser parecido com a gente, porque fala o nosso idioma, mas é tudo mentira, tudo é muito diferente. E hoje eu trabalho, sou motorista, por incrível que pareça, né? E trabalho com a arte já desde quando cheguei. Então, sou um cara simples, brincalhão, risonho, um cara que nunca tá estressado. E quando tá é porque já passou do limite. É aquele cara que tenta segurar até não aguentar mais. É um defeito, tá? É um defeito. Eu acho que se as coisas fossem resolvidas no início, de repente não chegaria a alguns pontos. Então, mas isso sou eu, né? Sou geminiano. Então, e é mais ou menos isso. Sou um cara muito feliz, não tenho filhos, sou um cara independente e é mais ou menos isso. Então, hashtag fica a dica, Michel já deixa no ar aí. Se o problema ainda está careca, não está cabeludo, comece a resolvê-lo logo no início. Vou arrumar Porque uns 3 ou 4 filhos. depois que ele tiver cabeludo, virou um dragão de 7 cabeças, é complicadíssimo. E aí, Henriette, fala um bocadinho de você, para todo mundo que estiver acompanhando a segunda temporada, conhecer você de perto. Eu sou a Henriette Porciúncula, sou mãe da Vitória e da Rafaela, 2 jovens incríveis, e eu fui uma criança muito, muito brincalhona, mas não tinha muito espaço, e fui uma criança de apartamento, eu não era uma criança solta, convivi mais com a minha irmã, né, que é 1 ano mais velha que eu, e eu tenho irmãs muito mais velhas. E fiz dança durante a minha infância inteira, tive muito talento nessa entrega para dança. Aos 13 anos eu decidi que não queria dançar, mas ali houve a questão da minha identidade biológica, porque aí eu fiz uma cisão e engordei muito pelo fato de ter parado com a dança e me tornei uma jovem muito gorducha. E aí, já que eu não tinha a beleza, né? É tão engraçado esse conceito de beleza. Eu virei a colega engraçada do grupo. Nessa história, eu entrei para o teatro, que era uma coisa que eu queria ser artista. Eu adoro um palco, mesmo sendo uma criança quieta. É uma coisa que eu gosto. Eu me sinto em casa estando no palco e descobri que eu gosto do freestyle. Eu gosto do improviso, é o que eu curto fazer. Só que aí nem só de arte vive o homem, porque na adolescência eu não tive muita escolha. Era o sonho dos meus pais que eu me tornasse professora e como eu era uma menina muito obediente, eu fui fazer o curso normal, mas me tornei essa figura engraçada da sala de aula
E olha, gente, eu descobri que eu gosto também da escola. É uma seara que me enche os olhos e lá se vão 35 anos dando aula, concursada. E esse orgulho, sabe, eu dei para os meus pais. É tão bonitinho de lembrar do rostinho deles. E que engraçado da gente mexer com isso. Eu tenho muitos alunos ainda, adolescentes, que ao final, no dia da formatura, dizem assim: pô, professor, obrigada. A educação precisa, sabe, gente, desse elemento mágico. Porque, como o Michel disse, a gente precisa gostar de estar dentro da sala de aula. É um lugar que precisa de muita entrega. Ela é o elemento modificador de uma sociedade. Nenhum país do mundo teve, né, um boom de transformação se não fosse pelo viés da educação. Só que a educadora também hoje sustenta as minhas demais atividades profissionais e que nos meus 50 anos eu decidi que voltaria para o palco e hoje eu crio personagens para as empresas e eu fico muito feliz. Hoje já são mais de 20 personagens que nasceram da inquietação das empresas e de como é que isso... E eu já estive, por exemplo, num grande evento da Dulce, com uma homenagem que eu fiz ao meu pai e depois uma provocação ao meu pai em relação à segunda personagem que foi. E, além disso, apresento eventos. Mas uma coisa que eu não abro mão hoje, gente, e para quem está me conhecendo, já que a gente está abrindo a segunda temporada, depois dos 50 anos eu entendi que ninguém pode ter a responsabilidade de me fazer feliz. Eu é que tenho que me sentir feliz. É algo que hoje é inegociável para mim. E assim, o fato de ser uma mulher 50, gorda, invisível nessa questão, porque o gordo passa por essa invisibilidade. Então essa é uma pauta que é extremamente importante, sabe, que eu lute. Então voltei para a academia. A academia é um espaço do jovem, só que já são 3 meses voltando para a academia. A postura de entrar na academia com a cabeça, sabe, para frente, sem olhar para baixo. Então eu acho que essa é uma postura também que eu acho que a gente tem que ter diante da vida. E depois dos meus 50 anos, eu assumi isso. E um dia eu vou contar mais, porque eu passei por um casamento que eu não fui infeliz o tempo inteiro. Mas o resultado disso é que ele não me trouxe a felicidade, porque eu acho que a gente casa também para ser feliz. E naquela ocasião não aconteceu, então são 10 anos, né, como uma mulher divorciada e sendo feliz com as minhas filhas. Só que assim, hoje não me cabe um amor, porque hoje eu sou muito exigente para isso. E eu acho que a gente precisa ser feliz. Eu acho que essa é a minha maior mensagem para pessoas que hoje querem me conhecer. Mas eu sou muito feliz trabalhando. É um lugar onde eu me encontro nos eventos, no teatro, na escola, na universidade, dando aula na pós-graduação. E é isso. Estou me conhecendo, tá? Que lindo, Henriette. Você sabe que quando eu escuto você falar, isso que você está falando agora, e me bate assim um sentimento muito bacana de você ter ido lá na sua história e trazido de volta essa sua faceta do seu lado atriz para poder dar vez a essa forma de ser e de saber que você tinha dentro aí da sua garrafinha interna, né? Imagina que a gente, né, é uma garrafinha interna e está aqui o líquidozinho. Sim. E você foi lá beber da sua poção para poder resgatar parte do seu euzinho e colocar isso em ação. Isso é muito lindo. Eu vou falar quem sou eu, mas eu queria muito convidar vocês antes, a gente tentar montar a nossa Duda, que hoje está dodói, não pode estar aqui com a gente, porque está escangalhada da coluna. E eu acho que depois de uma temporada inteira, 12 episódios, a gente trabalhando junto desde 2020, a gente já tem total condição de dizer quem é a Duda. A gente conhece a Duda, mas a gente
sabe mais da Duda. Quando a gente conhece alguém, pode estar numa categoria, tipo assim, inicial. Mas quando a gente diz, não, eu sei quem é, já está numa categoria mais profunda. Eu acho que a gente sabe a Duda. A gente pode apresentar a Duda? O que vocês acham? A gente perguntar assim, é a Duda. Quem pode responder? A Duda é uma mulher que enfrentou desde que se encontrou como gente, ela encontrou a dificuldade de mostrar aquilo que ela era. Ela queria ser essa mulher, nasceu homem, mas queria ser essa mulher diante da vida. E construiu essa identidade com muita luta. A princípio, ela foi açoitada de todos os lados, mas a Duda é uma mulher tão forte, mas tão forte, que quando essa mulher sobe ao palco, ninguém diz o que ela viveu. Amante dos bichos, amante do esporte, mais propriamente o voleibol, que é um lugar onde ela, a cada lance, a cada jogada, ela mostra a mulher de fibra que ela é, amiga fiel, e todas as vezes que fala da família ou que fala dos bichos, se emociona. Caramba, hein? Tá na ponta da língua. Será que alguém mais consegue falar algum pedacinho da Duda depois da Henriette? Eu vejo a Duda uma pessoa que tenta todas as vezes ultrapassar os seus próprios limites. Eu vejo que às vezes ela foi até um comentário, né, que eu fiz antes de a gente começar a gravar, era o motivo dela estar de repente com problema na coluna. Eu acho que ela dá o além, sabe? Eu vejo ela como uma pessoa que ela sempre tenta se reinventar, mas de uma forma máxima, para poder falar com ela mesmo que ela é capaz. Eu vejo a força dela em cima disso, sabe? Em cima de, poxa, calma aí. As pessoas falam que eu não consigo caminhar 1 quilômetro, vou caminhar 3. Ela não se contenta em caminhar 1,5 quilômetro. Muito interessante isso, Michel. Então, eu acho que ela, assim, pelo menos é o que eu vejo de fora, sabe? Eu vejo que ela tenta ir no máximo do limite. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu que ele é coach também de ginásio, de academia. E eu até brinquei com ele, falei, cara, eu vejo você um cara que tenta motivar a gente pra gente brigar, tipo, com popó, sabe? A gente nunca entrou no ringue, mas tu quer colocar a gente pra brigar com popó e acho que a gente tem condições de ter. Eu vejo meio que a Duda assim, sabe? Uma pessoa que ela tenta se reinventar de uma força, assim, tipo, interna, a ponto de ultrapassar os seus limites. É o meu ponto de vista, sabe? Eita, e papo cabeça, hein? Virou divã. Fez uma leitura que eu fecho em gênero, número e grau. Também vejo isso. E você, Luiz Eduardo, consegue pegar um espectro inédito da nossa Duda Menezes? Olha, para mim, Duda sempre é uma pessoa bastante apimentada, né? E é uma pessoa muito diferente de mim, que é especialmente por conta dessa coisa do esporte, que não é uma coisa que me pertence muito, né? E essa coisa da energia e movimento e tal, mas é uma outra coisa que difere de muito, que é uma pessoa que não tem nenhum medo, é uma pessoa extremamente ousada para conflitos, né? Ela entra mesmo e sai rasgando e quebra todos os ovos que tiver que quebrar, né? E aí isso também, por um lado, permite penetrar, mas machuca ela também um pouco, né? Você vê que ela tem essa, às vezes, relutância de se relaxar e se abrir com as coisas, né? Eu vejo isso acontecer às vezes com outras pessoas e vejo que esse tipo de gente que entra e que vai e que fala na cara mesmo e tal, às vezes não tem mais dificuldade de relaxar, se abrir e né, ser mais vulnerável, né?
Isso às vezes cria um conflito muito grande, né, para a pessoa, né, ter os relacionamentos dela, né, fazer essas coisas. E a Duda às vezes traz, né, algumas notícias disso. E aí eu fico me sentindo muito privilegiado de poder, às vezes, ouvir umas histórias dessa de um ponto de vista mais vulnerável, né, que eu tô ali, né, dentro de um círculo, né, que eu sei que é raro, uma coisa que a pessoa não falaria para qualquer um. É isso mesmo, é a proposta desse programa, né? Incluir essa diversidade, a diversidade do ser. Quando eu vejo a Henriette falando dessa questão dela ter ido lá na história, né, na linha do tempo dela, e resgatado essa atriz que ela já era quando era criança, e tem lá uma história que ela nos conta, né, que os pais não deixaram ela fazer lá o curso de teatro, e ela volta mais velha para resgatar e fazer isso. Isso na Duda tem uma camada muito mais profunda, né? Porque eu nasço homem, não me identifico e quero ser mulher. Então a volta que ela tem que dar, socorro, né? Talvez seja mais do que um movimento de rotação e translação a nível simbólico. E Porque não é. Dulce, Diga. desculpa te atrapalhar, lá em 2019, quando eu estou no centro da cidade, né, e que vem o restart, né? Eu fui questionada por um amigo da adolescência, da época do teatro. Ele, em pleno Saara, me pergunta: cadê você na cena? Então eu silenciei e fiz aquela pergunta. Acho que se fosse uma novela, subiria um drone e ficaria aquela pergunta: cadê? E a Duda, por exemplo, ela é ajudada o tempo inteiro. E aí, o que eu estou querendo trazer metaforicamente? Se a gente não tiver disposto a ouvir o que o externo também nos propõe, porque às vezes vem como cilada, mas e quantas vezes vem como positivo, vem como um sinal divino, sabe, para que a gente continue a nossa caminhada? Cara, como eu não acredito em coincidência, cara, eu fico tão feliz, sabe, dos meus anjos, né, que habitam a minha existência, me fazem encontrar com aquela pessoa e eu me questiono que eu poderia ter, não, isso não é nada, essa pergunta não é nada. Eu chego a casa, procuro os meus papéis, dou entrada no sindicato. Então, a gente precisa estar à busca, e a Duda faz isso diariamente, sabe? Ela luta por esse espaço, né? Hoje ela vive, né, um pouco mais confortável, mas quantas vezes ela precisou de ajuda e ela sempre se colocou num papel, mesmo ela sendo combativa, ela é de uma humildade extrema, sabe? Sempre aceitando ser ajudada, e isso é super bonito. É sim. E tem essa questão da gente assumir quem a gente é, né? É igual a música lá da Gloria Gaynor, eu sou o que eu sou, né? E falando agora um bocadinho de mim, para que a gente possa dar essa introdução do que vem a ser a segunda temporada, eu sou uma pessoa que adora o mistério, adora o diferente, adora ficar com a navalha no pescoço. Isso para mim é adrenalina pura. Eu não sei fazer isso? Então, peraí, deixa eu ver se eu posso aprender para saber fazer. Isso me fascina. Se alguém fala assim para mim, olha, desta porta não passarás, eu vou fazer de tudo para eu arrumar uma forma de passar dessa porta. Sou uma pessoa que extremamente apoia aquele que é excluído, porque a inclusão para mim é um valor. Então, quando eu pensei nesse programa, que hoje é nosso, lá em 2020, no deserto do Saara, a primeira coisa que eu pensei foi como a gente pode ajudar o seu José e a Dona Maria. Além dos intelectuais, se for o caso, se a gente puder ajudar, por que não? Nosso objetivo não é ser maior e nem menor do que ninguém, é ser quem a gente é, porque a gente tem conhecimento e autoconhecimento também. Então, estou ligada às profissões de desenvolvimento humano, mas elas estão atravessadas e transversalizadas pela arte. Nunca tive desejos de ser atriz, mas sei atuar, se precisar. Faço teatro para me conhecer cada vez melhor. Meu lado negro e meu lado iluminado, porque todos nós temos. Então, hoje a gente ouviu aqui no programa Te Conheço, que é interessante a gente não deixar a coisa acumular.
É interessante você de casa parar e perceber se você está entrando, como a Henriette falou, numa cilada, numa armadilha, porque às vezes a vida ela é criptografada, ela traz mensagens que a gente tem que parar e pensar. O que que isso significa? Cadê você nessa cena? Significou para Henriette, deixa eu lá catar meus papéis, que eu vou lá no sindicato, tirar lá, é o DRT que fala, Henriette? O tal Sim. registro, o DRT para dizer, sou atriz, sou ator. E muito interessante é a gente ver aquilo que o Michel falou, olha, ele migrou depois de 40 anos de existência. Ou seja, é novo. E tudo que é novo é aquilo que você não conhece. Mesmo você tendo 70 anos. Se é novo para você também. Então fica aí uma série de dicas e de reflexões, principalmente quando a gente escuta, olha, eu tô ligada à tecnologia, mas eu vou beber água, sabe aonde? É lá na filosofia, já diz o nosso Luiz Eduardo. E o programa está acabando, a gente fez aí um making of de nós mesmos, né? Quem nós somos e o que fazemos. O que mais que a gente pode dizer para terminar essa pré-segunda temporada gravada no dia de hoje? O que eu tenho a dizer é o seguinte, o pessoal que está assistindo em casa, que está assistindo no telefone, nós temos um Instagram e você pode perguntar lá. Eu achei muito legal esse tema e eu quero indicar a você isso, porque eu tenho mais coisas para falar. Eu acredito que a Henriette também, o Jason e a Duda e até mesmo a Dulce, porque é um tema que nos faz refletir. Eu estou aqui pensando aqui, se tivesse mais meia hora, acho que eu teria mais algumas coisas. E se eu tô querendo saber dos meus amigos, imagina o pessoal de casa, né? Tipo, a galera que quer imigrar, o pessoal que tá... Pô, tem tantas coisas, né? Então vai lá no Instagram, sabe? Eu quero indicar não só a gente, fazer pergunta pra gente também. E o pessoal de casa vai no Instagram, faz pergunta, porque é mais fácil. Às vezes no YouTube não dá pra você fazer aquela pergunta pessoal. Mas no Instagram tem uma ferramenta, Dulce, que é tipo uma caixinha de perguntas. Você pode colocar lá uma vez por semana, ou todos os dias, não sei. E lá a gente consegue conversar e responder através dos status, stories. E eu acho isso interessante. Eu teria uma pergunta para fazer para Duda. Como ela não está aqui, lá na caixinha eu vou tentar fazer. Tá? Então, o que eu tenho a dizer é isso. Tá? O que eu tenho a dizer, pessoal de casa, pergunta o Jay se ele sente frio lá no Canadá. E é isso. Bacana. Tem que usar a touca, né? Tem que usar a touquinha, porque né? não tem proteção aqui em cima. Isso aí fica mais complicado no verão, né? Porque aí vai queimar, né? A carequinha. O sol aqui não é de nada. Tá certo, nem se compara. Olha, lá no Instagram também tem uma função, né? Convidar colaboradores. E aí, quando eu convidar vocês, vocês podem aceitar e vocês mesmos fazerem essas caixinhas também, porque isso ajuda a ampliar, tá? Então, quando vocês receberem a mensagem lá, convido você para ser colaborador, clique em aceito, porque a gente vai começar a convidar também você que nos acompanha. Olha, @programa Te Conheço no YouTube. Você pode falar com a gente no Instagram, que também é @programa Te Conheço. E se você quiser falar com a gente no WhatsApp, DDD é 21 5 números 9 999997634. Olha, simples que dói, né? Fácil de gravar, que é uma beleza. E aí, Henriette, últimas palavras para a gente terminar? Eu queria trazer uma reflexão de uma música cantada por Maria Rita e que eu acho que tem tudo a ver com a gente para amanhã de hoje. Para amanhã, para tarde, para noite, no horário que você estiver assistindo. Coisa que eu gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. É ter essa liberdade mesmo. Porque o trem que chega é o mesmo trem da partida. E a hora do encontro é também a despedida. A gente não sabe quando é o último momento, a gente não sabe quando é o primeiro. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada. Mas para muitas pessoas vai ser a primeira temporada. Então vai ser muito bom ter vocês conosco. E não se demorem a gostar das pessoas, porque esse aqui é que é o exercício. E você se conhece? Vem com a gente.
Olha, até a próxima semana com Eu Fiz de Tal. Eu Fiz de Tal, eu fiz de tal.